Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar num ensaio bem provocador, um texto que investiga a anatomia da nossa ordem social. Sabe? Ele fala sobre a fragilidade dessa ordem e o que acontece quando o contrato que a sustenta simplesmente se quebra. A análise toda parte de uma cena bem cotidiana, mas que nos leva a questões fundamentais sobre o Estado, sobre a confiança e sobre a própria natureza da civilização. E tudo começa com essa imagem. Uma imagem simples, mas muito poderosa. Uma caixa da Amazon deixada na varanda de uma casa. Ela está ali, completamente vulnerável. Não está protegida por grades nem por guardas, mas sim por uma membrana invisível, quase imaterial. E essa membrana, no fim das contas, é a própria civilização em sua forma mais pura. O que de fato protege aquele pacote é o que chamamos de confiança generalizada. É essa suposição silenciosa de que a grande maioria das pessoas, mesmo estranhos, compartilham um código comum que diz: isso não é meu. Quando essa confiança funciona, ela age como um lubrificante para a sociedade, permitindo que tudo flua sem o atrito constante do medo. Mas e quando essa confiança se rompe? Aí a gente paga o chamado imposto da desconfiança. E esse é um imposto que não vem em boleto, não. Ele vem em forma de grades nas janelas, de condomínios que parecem fortalezas, e o que é mais caro, na perda da nossa liberdade de viver sem ter que olhar constantemente por cima do ombro. Para a gente entender como a ordem se quebra, primeiro a gente precisa entender como ela surge. E a resposta, segundo o ensaio, não está num contrato social idealizado, romântico, mas sim num cálculo bastante brutal sobre a melhor forma de gerenciar a pilhagem. E aqui entra uma ideia fascinante, que é a teoria do bandido estacionário de Munco Rawlson. Pense num bandido nômade. Ele chega, saqueia 100% de tudo e vai embora, deixando a destruição para trás. Agora, imagine que esse bandido decide se estabelecer num lugar. Ele se torna um bandido estacionário. De repente, os incentivos dele mudam completamente. Em vez de saquear tudo de uma vez, ele começa a cobrar um imposto otimizado. E o mais importante, passa a oferecer proteção contra outros bandidos. Ele não faz isso por bondade, claro, mas por pura ganância inteligente. Um rebanho seguro e próspero produz muito mais para ser taxado no longo prazo. A ordem pública nesse modelo nasce como um subproduto lucrativo da extração de renda. O economista Douglas North expande essa ideia. Ele mostra como a gente evolui para as ordens de acesso aberto, que são as sociedades modernas. Nessas ordens, a confiança deixa de ser pessoal, do tipo, eu confio em você porque te conheço, e passa a ser institucional. A gente acredita que, se alguém roubar aquela encomenda na varanda, um sistema impessoal e eficiente, com polícia e justiça, vai aplicar um custo a essa ação. É isso que torna a cena da encomenda na varanda possível em larga escala. E isso nos leva diretamente ao diagnóstico central do ensaio. O Estado moderno está, em muitos lugares, quebrando esse contrato. Ele continua cobrando o preço da proteção, que são os nossos impostos, mas falha miseravelmente em entregar o produto, que é a segurança. O resultado disso é um híbrido bem esquisito, quase monstruoso, que o ensaio, citando o pensador Sam Francis, chama de anarcotirania. É um Estado que, por um lado, aplica a lei com um peso de chumbo sobre o cidadão produtivo, cumpridor de regras, mas que, por outro, se torna convenientemente ineficiente e leniente quando se trata do predador, do criminoso. A lógica por trás disso tudo pode ser explicada pela teoria econômica do crime, formulada pelo Nobel Gary Becker. A ideia é que o crime é, em grande parte, uma escolha racional baseada em custos e benefícios. Se o Estado, através de suas leis e políticas, diminui a probabilidade de captura ou a severidade da punição, ele está, na prática, incentivando o comportamento criminoso. É uma conta simples. Um exemplo prático e bem claro disso é o que aconteceu na Califórnia. Depois que a Proposição 47 reclassificou furtos de até $950 como delitos menores, o custo do crime simplesmente despencou. O resultado? Bom, era matematicamente previsível. Uma explosão de furtos em lojas que forçou muitas delas a fecharem, criando verdadeiros desertos comerciais. No Brasil, o quadro é ainda mais grave. É uma falha crônica. A gente paga uma das maiores cargas tributárias do mundo em desenvolvimento, mas em troca convivemos com níveis de violência de zona de guerra e uma taxa de impunidade para homicídios que chega a impressionantes 64%. É a famosa cobrança de nível escandinavo, com uma entrega de segurança muito, muito precária. Já no Reino Unido, o que a gente vê é um exemplo muito claro de prioridades invertidas. Enquanto milhares de pessoas são investigadas ou até presas por mensagens ofensivas na internet, a taxa de solução para crimes como arrombamentos e furtos é menor que 5%.
A mensagem que o Estado passa é clara. A etiqueta ideológica parece ser mais importante do que proteger a propriedade das pessoas. E essa tabela resume perfeitamente o coração do problema da anarcotirania. De um lado, o Estado mostra uma eficiência implacável para punir qualquer infração fiscal do cidadão comum, usando tecnologia de ponta para isso. Mas quando esse mesmo cidadão é vítima de um crime violento, de um roubo, o Estado de repente se declara impotente. É a tirania fiscal de um lado e a anarquia criminal do outro. Mas a pergunta que fica é, por que um Estado racional adotaria políticas que parecem tão autodestrutivas? Um ensaio argumenta que a resposta não é só econômica. Ela é mais profunda, quase espiritual. A raiz do problema seria a inveja, institucionalizada como um princípio político. Usando as ideias do pensador Erich von Kucknelt-Leddihn, o texto propõe que o grande conflito moderno não é apenas sobre economia. É um conflito entre dois princípios. De um lado, a liberdade, que é o direito de ser diferente, de se destacar. E do outro, a busca pela igualdade material, que por sua própria natureza exige a supressão da diferença e o nivelamento de todos, geralmente por baixo. A metáfora que Kucknelt-Leddihn usa é devastadora. Para alcançar essa igualdade material forçada, é preciso, segundo ele, dinamitar as montanhas para encher os vales. O objetivo não seria elevar todo mundo, mas sim garantir que ninguém seja superior, mesmo que isso signifique o empobrecimento de todos. A satisfação de punir a diferença se torna mais importante que a lógica da prosperidade. Ok, diante desse diagnóstico todo, qual seria então o caminho para recuperar a ordem? A análise nesse ponto se volta para a teoria dos jogos para tentar encontrar um modelo que seja estável. Vamos pensar no clássico jogo do falcão contra o pombo. Uma sociedade só de pombos que nunca lutam é pacífica, mas é extremamente vulnerável ao primeiro falcão que aparecer. Já uma sociedade só de falcões é um caos de violência sem fim. Nenhuma das duas estratégias puras é estável. A solução que se mostra estável, tanto na biologia quanto na sociedade, é a chamada estratégia burguesa. A regra é muito simples. Defenda o que é seu, mas respeite o que é dos outros. Ou seja, se eu sou o dono, eu ajo como um falcão. Se eu sou o intruso, ajo como um pombo. Essa estratégia condicional cria a própria noção de propriedade. Mas ela só funciona, claro, se a promessa de defesa for crível. Sem dentes, a propriedade é só uma sugestão, uma ideia no ar. E isso nos leva à conclusão da análise. Para que aquela encomenda volte a ficar segura na varanda, o ensaio propõe uma reconstrução da ordem que se baseia em 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, o fim da anarcotirania. O Estado precisa refocar seus recursos para combater o crime violento e não para policiar discursos. Segundo, a restauração da soberania individual, o que significa reconhecer que o direito à autodefesa eficaz é um elemento crucial de dissuasão. E terceiro, talvez o pilar mais profundo de todos, recuperar os fundamentos culturais e familiares que nos ensinam o valor da honestidade e do respeito pela propriedade, muito antes de qualquer cálculo de custo e benefício. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta central. Uma sociedade civilizada é um edifício complexo, sustentado por incentivos, instituições e cultura. Mas quando esses pilares começam a falhar, será que a liberdade e a propriedade precisam de dentes concretos para poderem sobreviver? Essa análise que apresentamos foi baseada no ensaio O Extorsionário Ausente, de autoria de Daniel Alvão de Carvalho Júnior. Muito obrigada pela companhia.